Tenho 35 anos de casada. Meu casamento não é perfeito, mas chegamos até aqui. O problema é que meu marido esfriou, quase não me procura, não faz questão de sair comigo. Quando saímos, ele paga o dele e eu o meu, diz que não tem dinheiro. Fui ter uma conversa com ele e ele se exaltou. Me chamou de cachorra no cio e me mandou procurar outro. Eu disse, então tá bom. Tinha um amigo meu, casado, sempre me mandava mensagens, mas eu ignorava. Mas no fulgor da coisa e por vingança eu cedi. Já saímos 3 vezes. Não me arrependo. Ele tem 30 anos de casado. Diz para eu ter paciência que vai ficar comigo. Não sei o que fazer. Não consigo parar de sair com ele. Mas sou evangélica. Tenho medo que Deus me castigue. O que eu faço? Minha querida, que salseiro que você entrou, né? Vamos aqui fatiar a sua questão para a gente ter um melhor entendimento e gerar uma reflexão para você ponderar. Nem de longe eu quero me colocar no lugar de dizer exatamente o que você tem que fazer, porque o papel que eu procuro aqui desempenhar é de gerar uma reflexão para você pensar por si mesma e tomar a sua própria decisão, tá? O que você me diz aqui é um casamento de longo prazo, de 35 anos. Consequentemente, o desempenho sexual ele já tende a não ter o mesmo ritmo e a mesma frequência do início de uma relação. Mas não é incomum que se forme uma discrepância de intensidade e de ritmos relativo ao apetite sexual entre o casal, tá? Inclusive, isso passa a se acentuar como um problema quando o apetite sexual mais ressaltado é o da mulher e não o do homem. Porque isso coloca a situação num panorama contraditório em relação às tradições e às ênfases presentes na cultura. Porque nós vivemos numa cultura ainda com resquícios e, vamos dizer, alguns até diriam com uma massa ainda muito densa de machismo, onde a abertura para se pensar de maneira positiva em relação à sexualidade é só no que diz respeito aos homens. Quanto à mulher, se existe, ela precisa esconder ou disfarçar para que ela não tenha a reputação de recatada, manchada. Porque a mulher assumir a sua própria sexualidade e o seu próprio desejo coloca ela num panorama delicado diante da mentalidade coletiva, onde muitos a reputarão como depravada. E, pelo visto, o seu marido, se valendo desses pressupostos da mentalidade coletiva, se utilizou disso como argumento para se escusar em relação à sua falta de desejo e transformar o seu desejo em culpa, em excesso ou em doença, como se fosse você que estivesse querendo demais, ou exagerando, ou cavando o problema pelo modo do seu desejo se comportar da maneira como ele estava
ou está se comportando. Então, de fato, aí já se nota uma discrepância de visão de mundo, de consideração, tanto até que me parece foram 35 anos de relacionamento e, pelo que você coloca, houve apenas uma tentativa de diálogo, né? É aquele tipo de coisa que você ficava constrangida de se colocar, ele não dava espaço para esse tipo de coisa se abrir, e ambos nessa linguagem silenciosa, porém circunscrevendo até onde cada qual poderia ir, vocês foram fazendo gestão de anos de casamento, com uma dada diferença que começou administrável, mas se acumulando ao longo dos anos foi se tornando insuportável. Principalmente para você, querida, que me mandou essa questão. E aí a coisa foi chegando a um nível de insuportabilidade tal que você então se anima a conversar com ele. E como ele já dispõe dessa mentalidade machista resignada, autojustificada pelo tempo decorrido e de ele não ser obrigado a ter que satisfazer, como você citou já, daquele lance no próprio restaurante onde cada um paga a sua e a coisa já delimitada, porque tem, para muita gente, o casamento ele só dá certo na proporção em que ele respeita certos distanciamentos entre o casal, né? E aí fica muita gente enchendo a boca para dizer que é casado há 30 anos, mas dorme em quartos separados. Casado há 30 anos, mas já não transam há 5. Casados há 30 anos, mas vivem como cão e gato, né? Porque essa nomenclatura casamento, ela é utilizada para um favorecimento moral na sociedade e que em boa parte das vezes não representa a verdade do que um casal vive de fato dentro de casa. Então, havendo essas discrepâncias, chega o momento então que você resolve conversar. E no que você conversa, o óbvio se manifesta, que nada mais é do que as diferenças que possivelmente sempre existiram no seu relacionamento. Mas aqui, inclusive, querida, eu te convido a pensar o quanto que você mesma não marginalizou a sua própria sexualidade, reputando a sua sexualidade como algo mal, pelo simples fato de você ser mulher. Logo, se o seu desejo estava acima em intensidade e frequência do seu marido, isso só poderia significar que algo estava errado. Então, por muito tempo, você pode ter reprimido a sua própria sexualidade. E por que eu estou fazendo essa leitura? Essa leitura ela não é gratuita. É pelo modo como você me narrou aqui, o andamento que você deu para a situação. Porque ao tentar dialogar com o seu marido, e no primeiro diálogo a coisa não teve uma resolução, pelo contrário, ele se exaltou, te distratou, te ofendeu, e ainda virou para você, que durante todos esses anos foi fiel, trancafiando em uma prisão de grades espessas o desejo da sua sexualidade, ele vira para você e diz: vai procurar outro homem, ferindo a sua dignidade. Aí, minha amiga, é como se aquilo viesse como uma pena caindo em cima de uma represa cujo muro já estava extremamente sobrecarregado. A penazinha veio e plim, caiu em cima,
E o que aconteceu foi a tragédia de Brumadinho. Explodiu uma série de coisas que estavam aí atochadas e reprimidas pelo modo como você foi nascida e criada numa cultura restritiva e machista para com a manifestação da sexualidade feminina, somado à ação do seu próprio juiz interno, pelo modo como provavelmente você durante tanto tempo marginalizou a sua própria sexualidade, e aí, chegando já numa idade de já não dever nada para ninguém, com uma boa autonomia e maturidade sobre quem você é e sobre a sua própria sexualidade, a fala e o comportamento do seu marido foi apenas uma deixa para que se explodisse uma porteira dentro de você na direção de anos de repressão sexual ao lado de um marido com o qual vocês não tinham o menor entrosamento sexual. Só que aí é que está aqui o X da questão, querido. Porque, ao meu ver, o seu comportamento, ele foi típico de alguém que já fazia gestão de uma repressão, é porque você tinha um amigo, né? Um amigo, ali assim, aquele amigo guardado na carteira, sabe? Eu não dou bola para ele, eu ignoro ele, mas eu deixo ele ali. Agora eu ignoro ele daquela forma, né? Não falando, mas não me desfazendo, não bloqueando contato, né? Não tomando providências para poder me desvencilhar da situação. Logo, embora você disse aqui que você ignorava esse amigo, ignorava apenas no sentido, às vezes, de ficar desconversando as indiretas que ele te dava, de ficar, às vezes, negando objetivamente as diretas que ele te mandava, mas, ao mesmo tempo, você tentava se auto-enganar com a concepção de que o que tinha ali era apenas uma amizade e de que esse amigo era só um cara de bom humor. Mas no final das contas, lá no fundo, havia um desejo em trânsito. Sabe qual é o nome disso, querido? O nome disso se chama ambivalência. Dentro de nós existe o conflito entre os opostos. E é aquele tipo de caso onde a gente não quer, onde a gente sabe que não pode, mas a gente deseja. E porque esses dois opostos ficam ali disputando a proeminência nos sentimentos e na subjetividade da pessoa, isso gera certos comportamentos no limbo. O que me faz lembrar da história de Adão e Eva. Você lembra da história de Adão e Eva? Você, então, que é evangélica, isso deve estar bem vivo na sua memória. Adão e Eva recebeu um interdito para não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão e Eva tinham um jardim imenso para poder passear e poder desfrutar. Mas por alguma estranha razão, eles só ficavam rodeando a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles sabiam que não podiam. Mas é tão legal ficar aqui por perto, né? Sei lá, tem alguma áurea diferente nessa árvore aqui. Não é por outra razão que a serpente, quando veio fazer a provocação, ela não teve dificuldades para conseguir montar a artimanha, visto que Adão e Eva estavam sempre nas imediações da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque é aquele famoso proibido que provoca e que atrai, que a gente não vai, mas a gente fica fazendo uma certa gestão de proximidade, como forma de tentar conciliar a proibição com o desejo. Logo, eu não faço, mas eu também não arredo o pé. Fico aqui sentadinha perto. Né? Então, inclusive é nesse limbo de ser que muita gente com coisa não resolvida do lado de dentro
lida com os limites que ela sabe que são saudáveis para ser respeitados. Mas como tem coisa reprimida, coisa não resolvida, a melhor conciliação em que elas fazem da proibição com o desejo é não pegar, mas também viver nas proximidades da realização daquilo. E é o que você fez com esse amigo. Era um amigo que fazia bem ter alguém ali te desejando, querendo te devorar, querendo te fazer se sentir mulher, mas eu não posso porque eu sou casado, eu tenho meu marido e tudo mais, então eu nego, mas eu leio as mensagens, eu de vez em quando mando um kkkk, eu digo, desconverso, e ali, ficando em cima do muro, aí chega um momento que acontece aquilo que eu particularmente chamo de alinhamento interplanetário. Já ouviu falar disso? O alinhamento interplanetário é um fenômeno raro, mas que acontece de tempos em tempos. Então, por mais que muitos se coloquem na confiança da raridade com que tal fenômeno possa acontecer, eles desprezam o fato de que, embora raro, fenômenos raros acontecem. E aí acontece o alinhamento interplanetário. Aquele dia em que o marido te disse uma coisa ruim, por conseguinte o cara lá do outro lado também já estava numa fase conflituada, e aí uma piada ali colocada de um jeito tal deflagra um processo que já tinha tido seu início muito antes daquela ocasião. E aí, minha amiga, você foi lá e mordeu o fruto. Mordeu o fruto. O problema estava no fruto em si, que Adão e Eva comeram? É claro que não. O problema sempre esteve no olhar. Perceba que Adão e Eva pecaram realizando o comportamento mais legítimo daquilo que caracteriza o comportamento humano. Adão e Eva não pecaram cometendo uma orgia, fazendo uma suruba, ou cometendo um homicídio, ou torturando alguém. Não. Adão e Eva pecaram comendo. Olha isso. E comer, meu Deus, é um ato instintivo, diretamente ligado e atrelado à sobrevivência, altamente legítimo diante de Deus. Porém, os atos mais legítimos podem ganhar um poder de distorção e entorpecimento dependendo do modo como a gente os vivencia. Logo, o problema em si não está no ato, mas na maneira como o olhar está posicionado. Entende? O que acontece, querida? Precisou haver uma discussão e uma ofensa numa tentativa de tratativa no seu casamento, para que prorrompesse dentro de você algo que estava acumulado durante muitos anos, denunciando distância, desentrosamento, discrepância entre você e o seu marido. Mas pela via da ofensa dele, pelo modo como ele se coloca com agressividade e falta de delicadeza, faz prorromper dentro de você uma raiva que, pela forma da vingança, te leva direto a comer do fruto. Um fruto que, diga-se de passagem, em si, ele é absolutamente legítimo. De que fruto é esse que eu estou falando? O fruto da sua sexualidade. Você sabia, minha irmã,
que a sua sexualidade ela é altamente legítima. Ela foi criada por Deus. Não, você não é uma cachorra no cio. Você é uma mulher saudável. Mulheres saudáveis possuem apetite. Mulheres saudáveis possuem desejo. Mulheres saudáveis possuem pulsão sexual, possuem pensamento, imaginação, tesão, desejo de fazer sexo. Sim, e isso foi Deus que criou, e quando Ele criou, Ele viu que era bom. Portanto, a sua sexualidade é absolutamente legítima. Mas você, por um lado, primeiro, vivencia a sua sexualidade com repressão, possivelmente marginalizando ela em razão de uma questão machista de gênero, porque você é mulher e o seu marido é o homem, logo seria para ele querer mais e não você. E justamente porque isso não satisfaz a maneira como a energia funciona, você então começa a reprimir. E aí quando você dá o primeiro passo na direção de tratar a situação, olhar o problema de frente, a fim de tentar obter uma solução, ocorre uma discussão e uma diferença. E ao invés de você fazer opção pela amputação dessa relação, para que você pudesse ter a possibilidade de se permitir vivenciar com plenitude, não só a sua sexualidade, porque você também não é só a sua sexualidade, mas a integralidade daquilo que você é na direção de alguém mais compatível, você ainda decide, na raiva, se vingar do sujeito. E aí você vai lá e transa na ambiência psíquica do proibido. Você transa com um sujeito casado na ambiência psíquica do proibido. E minha amiga, você já percebeu que tudo o que é proibido é mais gostoso? Como diz o ditado popular, e é mesmo. Porque a proibição, ela dá conta de exponenciar o gosto e o tesão extraordinariamente. E quanto mais a pessoa tenha a formação no seu olhar do quão proibido e errado aquela coisa seja, mais compulsiva ela fica na direção de transgredir, caso ela tenha mordido o fruto. E foi o que aconteceu com você. Não poderia ser diferente. Olha, minha amiga, eu inclusive ousaria dizer que esse apego e esse eu não consigo deixar de sair com esse camarada, com esse amante com quem você está saindo, diz respeito a anos de sexualidade reprimida e que agora está cobrando o seu débito. E ainda na ambiência psicológica do proibido, isso agora se tornou mais forte do que você e você não está querendo, não está conseguindo frear. Nessa direção, você acaba vestindo a carapuça do rótulo negativo conferido pelo seu marido, de que você se comporta como uma cachorra no cio, dando munição para detratores falarem de você, quando na verdade foi apenas um modo equivocado de você legitimar uma dimensão absolutamente normal e saudável de você, que é a sua sexualidade. Nesse cenário de traição, de proibido, de mentalidade religiosa, de medo da punição de Deus, minha amiga, esse é
essa é a pior ambiência possível. Sequer para você sair dessa relação de 35 anos, já entrando numa outra relação de um cara que, por conseguinte, estava há 30 anos num outro casamento. Minha amiga, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. O contexto todo coloca um verdadeiro labirinto e uma explosão de sensações, levando em consideração inclusive aspectos não trabalhados da sua própria subjetividade e sentimentos. Logo, tudo é muito ainda inconsistente para você chegar à conclusão de que existe algo maduro para a tomada de uma decisão tão visceral como essa. Uma coisa é fato, querida. Pelo contorno que a coisa chegou, aquilo que é mais provável é que já não haja mais expediente, ok? Já não haja mais expediente para o seu casamento com o seu atual marido. Mas até para se chegar a uma conclusão mais acertada disso, eu te recomendaria uma psicoterapia. Você precisa de autoconhecimento, querido. Você precisa se harmonizar com a sua própria sexualidade. Foram anos marginalizando a sua sexualidade que você não viu o menor problema de tentar equacionar a repressão da sua sexualidade de maneira marginal. Ou seja, traindo o seu marido com um cara que, por conseguinte, traiu a esposa, ambos fazendo com os seus cônjuges aquilo que não gostariam que fosse feito consigo mesmos. Agora, isso só aconteceu porque já havia um estigma sobre a sua sexualidade. Como se você fosse alguma anomalia pelo simples fato de, enquanto mulher, ter mais desejo do que o seu marido. Por isso que o primeiro passo, minha amiga, é o convite para uma maior integração de você consigo mesmo. De você consigo mesmo. É o primeiro passo. Para daí, nessa costura e nessa reestruturação egóica mais ampla de você consigo mesmo, você ter, então, a chance de pensar em que pé está a situação com o seu marido. Agora, essa história aqui, desse cara que você está saindo, que por conseguinte é casado 30 anos, e agora está te contando aquela historinha, minha amiga, que mulheres que estão aí na pista, meu Deus, elas têm um livro para te escrever acerca disso. Porque esse tipo de papo, eu vou deixar a minha esposa para ficar com você, minha amiga, esse é o famoso conto do vigário. Esse é um conto do vigário, né? Mas você está encantada, inebriada. Por quê? Porque depois de tantos anos vivendo a sua sexualidade de maneira insuficiente e de maneira incompatível, sem inclusive ter espaço para dialogar e tentar acertar a situação, de repente você explode na direção de um cara onde na ambiência do proibido tudo se torna mais intenso, vocês se experimentam de uma maneira extremamente explosiva. Meu Deus, como é que para essa locomotiva descendo uma ladeira abaixo sem freio? Agora, minha amiga, eu te recomendaria, em primeiro lugar, uma psicoterapia, de coração. Você precisa de autoconhecimento, se localizar, se harmonizar nos seus próprios sentimentos e questões. Pelo amor de Deus, ainda que esse cara, o amante, se separe da mulher e diga, agora eu quero me casar com você, segura a onda, minha amiga, segura a onda. Não vai assim atropelando, porque, minha amiga, entenda o seguinte, você está com medo de Deus te punir, né? Minha amiga,
Papai do céu fez as coisas todas inteligentes, você entendeu? Os limites que Deus colocou não são limites do capricho. É um Deus caprichoso lá de cima, que aí ele chegou e disse, olha, não pode. E por que Deus não pode? Porque eu não quero. Porque se você fizer, eu vou ficar aqui de cima de beicinho aqui, ó, tristinho com você. E aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou te demitir do emprego, eu vou fazer o seu liquidificador escangalhar. Não, isso daí, minha irmã, isso é o Deus da religião dos homens, né? Que é um Deus pequeno, tosco, que mais parece a representação de um tio ou de um avô que a gente teve do que Deus propriamente dito. Deus, quando propôs limites, ele propôs visando sobretudo e antes de tudo e para além de tudo, nos preservar. Sabe? É como a gente faz com os nossos filhos. Eu, por exemplo, eu não deixo o meu filho se jogar aqui do 10º andar da onde eu estou, janela abaixo, porque eu sou maioral. Né? Não é isso. É porque se ele fizer, eu perco meu filho. Ele se esborracha. Existe a lei da gravidade. E é por isso que, então, por mais que o meu filho possa ter curiosidade, eu não deixo. Porque são limites que, uma vez violados, eles em si possuem consequências. Logo, se o meu filho ou eu mesmo me jogo aqui da janela do 10º andar, não vai ser Deus que vai vir lá de cima e vai me pegar e vai me jogar no chão. Você vai... Você pulou? Vai então cair no chão. Não, é a lei da gravidade. São forças e processos já criados no mundo. E que nós somos, por sabedoria, convidados a respeitar. Então, nesse espírito, nessa mentalidade, minha irmã, é que eu quero dizer que a melhor maneira de a gente se relacionar com alguém, tendo clareza de mente e dispondo do melhor panorama sentimental possível, é num contexto que não seja fruto de traição, que não seja motivado por vingança, que não seja em contextos de proibição. Porque minha amiga, se num panorama legítimo, tá? Sem traição, com total abertura e legitimidade, a gente já fica um pouco confuso, a gente já tem certas inseguranças, a gente já lida com certas incertezas, principalmente quem já carrega uma certa história, não quer sofrer novamente. Imagine num contexto de proibição, de traição, de vingança como motivação. Minha amiga, a gente sai chamando o urubu de meu loiro para tudo quanto é direção. A gente perde a sobriedade e a lucidez para enxergar com propriedade o terreno onde a gente está pisando. E é nesse sentido que eu te digo, ainda que esse sujeito se separe, não saia de uma relação correndo para outra. Não se separe do seu marido apenas se o outro se separar para que você já saia de um contexto e vá para o outro, porque a pior coisa que pode acontecer na sua vida é você ficar sozinha, porque eu particularmente creio que, sinceramente, era o que você mais precisaria. É de um tempo com você e você mesma. Você precisa se harmonizar com a sua sexualidade, com as suas emoções e com a perspectiva de quem você é enquanto mulher. Para depois você decidir o que você quer do seu casamento, para que, por etapas, isso sendo resolvido,
minha amiga, você vai ter ocasião, se tiver que ser, de refazer a sua vida afetiva, mas aí num contexto e num panorama muito mais propício, para que você não crie pontos cegos e acabe arrumando a solução de Sísifo da mitologia grega. Você já ouviu desse personagem da mitologia grega? Sísifo. Sísifo é um personagem da mitologia grega que resolvia um problema criando outros 5. Inclusive, ele é altamente reconhecido pela sua sagacidade, mas naquilo em que ele fazia isso, ele ia criando um problema atrás do outro, e aí Hades, né, que é o deus do submundo, conseguiu prender, né, Sísifo, e o castigo que ele colocou Sísifo para passar a eternidade vivendo foi levar uma grande pedra até o cume de uma alta montanha, e depois de tanto esforço e sacrifício de chegar lá em cima, aquela pedra estaria fadada a cair e retornar para o seu ponto de início, e ele tinha que descer e levar a pedra lá para cima novamente. Que na verdade nada mais é do que uma representação arquetípica do próprio modo de vida de Sísifo, que era resolver um problema sempre criando outro. E sinceramente eu creio que sexualidade, minha irmã, seja algo legítimo demais, bom e agradável demais, para você viver isso de forma proibida e marginalizada. Traga isso para a luz. Vamos tratar, vamos tomar aquilo que aconteceu no seu casamento como ocasião para a manifestação de uma verdade, para que você, tomando agora consciência, você possa olhar isso de frente e tratar, para então consertar e viver de maneira boa e agradável aquilo que Deus criou e viu que era bom. Espero, minha amiga, que você medite de todo o coração, porque eu falo essas coisas com o meu melhor coração para você. Que Deus te abençoe com luz e direção, minha querida.